Olá, queridos catequizando da terceira etapa da Eucaristia. Tudo bem com vocês? Eu sou a catequista Rosenilde e estou aqui mais uma vez para nós iniciarmos nosso 10º encontro, que tem como tema o sacramento da Eucaristia. Nos encontros anteriores, nós iniciamos falando e aprendendo sobre os sacramentos. Vocês recordam? Então, nós sabemos que a Igreja nos oferece 7 sacramentos, das quais nós já aprendemos sobre 2. Não é isso mesmo? Falamos um pouco sobre o batismo e também sobre o sacramento da penitência, que também é conhecido como confissão. Com isso, nós sabemos também que os sacramentos, eles são sinais do nosso encontro pessoal com Deus e também ele serve para fortalecer a nossa fé em Cristo. E com isso, sabendo de tudo isso, nós hoje vamos pedir a bênção do Espírito Santo de Deus, que Ele desça sobre cada um de nós, para que nós possamos ter um encontro abençoado e cheio de aprendizagem. Invocamos então a Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para que possamos entender um pouquinho mais sobre o que Deus tem hoje para nos ensinar. A Eucaristia, ela é uma celebração da Igreja para lembrar-nos da morte e ressurreição de Cristo. Então, Jesus, ele morreu por cada um de nós para remissão de todos os nossos pecados, mas hoje ele vive. E é nessa certeza que ele vive que ele também nos chama à comunhão com ele. Então, a Eucaristia, além de ter o nome de Eucaristia, nós também podemos chamar ela de comunhão. A Eucaristia, ela é simbolizada pelo pão e pelo vinho. Assim como todos os outros sacramentos, eles são sinais e também tem alguns símbolos que vai fazer com que nós possamos entender, apenas de ver aquele símbolo, de qual sacramento nós estamos nos referindo. E para nos referir à Eucaristia, nós temos os símbolos do pão e do vinho. A Eucaristia, ela é uma palavra que significa agradecimento. Agradecimento por quê? Porque Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama demais. E nesse amor que ele tem por cada um de nós, ele nos enviou seu filho Jesus. E Jesus, ele era tão apaixonado também por cada um de nós, que ele quis permanecer junto conosco, mesmo depois que ele partiu para junto do Pai. Olha que forma mais especial de amor que Jesus nos deu, que ele nos representa até hoje. Jesus, ele instituiu e criou a Eucaristia durante a última refeição que ele fez com seus amigos. Não sei se vocês lembram ou se vocês já ouviram falar da última ceia. Então, foi na última ceia que Jesus nos apresentou a Eucaristia. Mas isso a gente vai ver agorinha na leitura de hoje. Jesus, ele sempre quis, ele teve junto dos amigos dele, que também eram chamados discípulos de Jesus, e ele sabia que ele iria morrer. Mas, sabendo disso, ele
apresentou a Eucaristia para todos os discípulos, para que eles pudessem estar, depois que Jesus fosse para junto de Deus, para que seus discípulos continuassem apresentando esse Jesus Cristo vivo. E ele queria permanecer junto dos discípulos e quis permanecer junto de cada um de nós até hoje. E essa forma, a forma que Jesus encontrou para permanecer junto de cada um de nós, foi através do pão e do vinho, representando a Eucaristia. A Eucaristia, diferente do batismo que nós recebemos apenas uma vez na nossa vida, a Eucaristia nós podemos receber ela inúmeras vezes. Nós podemos estar nos alimentando de Jesus durante várias e várias e várias formas, durante várias vezes. Mas como será que nós podemos estar recebendo essa Eucaristia de diversas formas? Vocês estão se preparando para receber a primeira Eucaristia, ou seja, é a primeira vez que vocês vão receber o corpo e o sangue de Cristo. E para isso vocês estão se preparando, não é mesmo? Então, a partir do momento que vocês fizerem a primeira Eucaristia, a partir daquele momento que você receber pela primeira vez o corpo e o sangue de Cristo, você poderá receber todas as vezes que você for na Santa Missa. Olha que notícia maravilhosa, não é mesmo? Porque Deus, Ele nos ama demais, gente. Vocês têm noção, vocês conseguem sentir o tamanho desse amor de Deus por cada um de nós? Então, olha a maravilha que Ele deixou. Jesus veio, morreu, foi para junto do Pai, mas Ele permanece junto de nós ainda hoje através da comunhão, através da hóstia. Então, Jesus, Ele está presente na Eucaristia e a hóstia, ela não só simboliza Jesus. Olha só, a hóstia, gente, ela não simboliza Jesus, ela é o próprio Jesus. Olha que coisa mais magnífica que Deus preparou para nós. A hóstia, ela é de verdade o corpo de Cristo. E o vinho, que é o cálice, ele é verdadeiramente o sangue de Cristo. Então, os dois são Cristo. E nós temos o privilégio de ser o sacrário vivo de Jesus. Deus, Ele é tão divino, Ele é tão maravilhoso que Ele faz inúmeros milagres. E dentre esses tantos milagres que Ele faz, tem um momento sublime durante a missa, na qual o padre ele vai impor sua mão sobre a hóstia e vai fazer a consagração dessa hóstia. E nesse momento, que é chamado de transubstanciação, olha que palavra difícil, né? Para mim eu achei bastante difícil, mas tem um significado maravilhoso. Então, é o momento da transubstanciação. É o momento em que aquela hóstia deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. Que maravilha! E esse momento, essa transformação, ela acontece todas as vezes que nós estamos na Santa Missa. Então, o padre, em toda a missa, ele faz esse momento de transformação, onde a hóstia deixa de ser pão e passa a ser corpo de Cristo, e o vinho deixa de ser apenas um cálice e passa a ser o próprio sangue de Jesus. E
nesse momento dessa mágica, desse milagre, é onde acontece aquele momento que nós ficamos assim meio que com dúvidas, né? Mas nós estamos aqui para tirar todas essas dúvidas. Nós não podemos ter dúvida alguma de que a hóstia consagrada é o próprio Jesus. Ok? Ela vai ter a aparência de pão, vai parecer um pão, vai ter um gosto de pão, mas a substância dela é Jesus. E isso nós jamais podemos duvidar desse momento. Nós não podemos duvidar jamais que na hóstia consagrada e no vinho consagrado é o próprio Jesus que está presente naquele pão e naquele vinho. A Eucaristia, como nós já vimos, ela é o próprio Jesus, gente. Não tem como nós termos dúvida disso. Ela não é mais pão, ela não é mais vinho. Ela é o corpo e o sangue, a divindade e a alma de Jesus. Além disso, a Eucaristia, ela tem vários sentidos. Ela não tem apenas o sentido de nos alimentar, porque ela também é alimento. Ela vai alimentar o nosso corpo, mas também vai alimentar a nossa alma. E nesse sentido, o primeiro sentido da Eucaristia é sim, a Eucaristia é alimento. Jesus, ele quer alimentar a nossa vida. Ele é o alimento que nos sustenta. Assim como nós temos o alimento do corpo, o arroz, o feijão, que sustenta a nossa carne, nós precisamos também da Eucaristia para alimentar a nossa alma. Se eu não como o arroz e o feijão, eu posso ficar desnutrida, não é isso? Eu posso ficar magrinha, ficar doente e a Eucaristia também não é diferente. Se eu não recebo a Eucaristia, que toda semana eu tenho a oportunidade de recebê-la durante a celebração da Santa Missa, eu também vou ficar desnutrida em espírito. A minha alma vai fraquejar, o meu corpo também vai enfraquecer. E a Eucaristia, que através da hóstia, que é o próprio Jesus, ela vai nos alimentar, vai nos transformar em pessoas mais fortes em Cristo, pessoas melhores a cada dia. O segundo sentido da Eucaristia é: a Eucaristia é partilha. Jesus, ele nos ensinou a repartir tudo o que somos, tudo o que possuímos. Porque quem ama reparte. Então, se eu sou uma criatura de Deus, um filho amado de Deus, mas eu não tenho comigo a esperteza ou o caráter de estar dividindo o que eu tenho com meu irmão, eu não estou exercendo a minha função de filho de Deus. Então, Eucaristia é partilha. O que eu tenho, eu preciso repartir com meu irmão que não tem. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas ficaram doentes. Então, eu tenho que me compadecer como filho de Deus e buscar estar ajudando o meu irmão que está necessitando. Ah, mas Rosenilde, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar? Gente, nós como filhos de Deus, nós temos muitos dons. Às vezes a pessoa está
está precisando apenas de uma palavra amiga, que a gente dê uma ligada, que a gente mande uma mensagem, porque uma pessoa, principalmente que contrai essa doença, que é a Covid-19, ela fica isolada, ela fica sozinha, ela não pode ter contato com outras pessoas para não transmitir o vírus, mas nós podemos estar presentes sim com essa pessoa através de ligações, através de uma conversa, mesmo que seja pelo WhatsApp. Então, se eu sei que alguém que é próximo de mim, ou alguém que eu não sou tão próximo, mas que eu possa estar chegando perto dele e dando uma palavra de conforto, perguntando como é que essa pessoa tá, se ela tá precisando de alguma coisa, então é o momento de eu estar exercendo a minha função de cristão e filho de Deus, sim. Então, Eucaristia é partilha. Além dela ser alimento, partilha, a Eucaristia também ela é compromisso com a vida. Como assim, Rosanilde, compromisso com a vida? Quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos recebendo o pão da vida, onde assim como Jesus ele está nos alimentando a nossa alma, nós também temos que ter esse compromisso. Viver é maravilhoso e nós temos a oportunidade de estar vivendo em Cristo e recebendo o próprio Cristo durante a Santa Ceia, que é durante a missa. Com isso, eu convido a cada um de vocês a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 20, que nos diz assim: Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer, pois eu vos digo que não mais a comereis até que ela se realize no reino de Deus. Então pegou o cálice, deu graças e disse: Recebei este cálice e fazei passar entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças e partiu-o, dizendo-lhes: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por todos vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessas palavras que nós acabamos de ouvir do Evangelho de Lucas, ele vem nos reafirmando que Jesus, ele fez esse momento de partilha junto com seus discípulos e deixou essa missão para cada um deles. E é por isso que hoje o Padre faz assim como Jesus fez durante aquela última refeição com os discípulos dele. Ele faz isso para nós, para que nós também tenhamos a chance, a oportunidade de ter esse Deus vivo, esse Jesus vivo dentro de cada um de nós. Com tudo isso que nós aprendemos hoje, nós vamos finalizar o nosso encontro agora com as atividades, para que nós possamos avaliar o que nós aprendemos no encontro de hoje. Com isso, eu vou deixar 3 atividades para vocês. Agora anota aí no caderninho de vocês, para vocês apresentarem para a catequista. A primeira atividade é: a Eucaristia, ela muda alguma coisa na nossa vida? E no mundo?
ela muda alguma coisa? Com isso, você vai responder sim ou não. E quando você responder sim ou não, você também vai justificar, porque nós precisamos saber o porquê. Essa Eucaristia, ela muda? Ela não muda? Por quê? Então, você vai responder e justificar a esse questionamento, certo? O segundo é, você vai retirar um versículo, no máximo 2, da leitura de hoje, vai escrever no seu caderninho e vai justificar por que você escolheu esse versículo. O que você gostou, por que ele te chamou a atenção. Então, você vai escrever o versículo e vai justificar o porquê. O terceiro e o último compromisso, que é a nossa atividade, semana passada nós falamos sobre o sacramento da confissão, não é mesmo? Vocês lembram? Então, para nós confessarmos, nós temos que ter pecado, nós temos que ter feito alguma coisa de errado, não é mesmo? Para Deus ou para o meu irmão, para o meu colega, não sei para quem foi, mas eu fiz alguma coisa que não agradou a essa pessoa. E com isso, eu quero que vocês escrevam no caderninho de vocês os 10 mandamentos da lei de Deus, porque Deus, ele nos presenteou com esses mandamentos para que nós pudéssemos seguir e não pecar. Então, o terceiro compromisso é escrever no seu caderno os 10 mandamentos da lei de Deus e aprendê-los durante a semana, certo? Então, esses são os nossos compromissos e as nossas atividades para apresentar para a nossa catequista. Assim, nós vamos finalizando mais um encontro. Vamos ser gratos a Deus, porque Eucaristia quer dizer gratidão, agradecimento. Então, nessa gratidão pelo amor de Deus, por cada um de nós, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de aprendizagem, cheia de saúde e muita paz dentro do lar de cada um de nós. Então, que o Senhor Deus, Ele nos acompanhe durante toda essa semana, nos dando a graça dEle. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau!